antiga correnteza da certeza de um futuro melhor. Você não acha, Felipe, que ao longo desses 200 anos nós vivemos momentos decisivos desde o início da descoberta em si, a independência que comemoramos agora, 200 anos depois? Sim, houve vários processos de mudança, revolução, golpe de Estado, criação de arte de vanguarda, migração interna, eventos que mudaram para sempre a história da América Latina. Não só isso, modificaram estruturas sociais, econômicas, políticas, comportamentos e até mesmo a nossa forma de ver o mundo. Seria interessante perguntar como chegamos a esses pontos sem volta em nossa história. Unidos pela história. Pontos sem volta. A Pirâmide de Maio em Buenos Aires. O Passeio de Los Próceres em Caracas. Assim como o Anjo da Independência no México, são símbolos que lembram a luta pela nossa independência. No monumento inaugurado durante o centenário da independência, uma criança guia um leão. A verdade e a inteligência sobre a força. Verdade e inteligência. Nossas revoluções pela independência são inconcebíveis sem as ideias que marcaram a fogo o século XIX e que mudaram para sempre nossa noção de governo e de Estado. O pensamento iluminista invadiu o mundo ocidental com seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Valores que a Revolução Francesa universalizou para todo o Ocidente. E isso mudou as atitudes, os códigos civis, a geopolítica, os mapas. Foi um movimento realmente telúrico na Europa, só comparável, eu diria, às duas guerras mundiais do século XX. O iluminismo, esse movimento telúrico, colocou em xeque a noção de monarquia absoluta. Na Europa e na América, nascia um novo conceito do homem e sua relação com o Estado. Homens como Miguel Hidalgo e Costilla no México, Simón Bolívar, o libertador Bernardo O'Higgins no Chile e San Martín na Argentina, encarnam a busca por uma forma de política e filosofia que correspondesse à realidade americana. Eles defendiam que era um antigo regime e que, por ser antigo, era um Estado decrépito e um governo que se desmoronava. Portanto, o mais progressivo e o melhor a se fazer era criar outro tipo de Estado, que também presumisse uma independência. A ideia republicana de um governo representativo e democrático. E a noção de América. Dois conceitos que vieram com as revoluções libertadoras para ficar. Duas ideias que forjaram a história do nosso continente e da qual não haveria mais volta. O primeiro passo para as revoluções que levaram à independência da América Latina, quem deu foi Napoleão ao invadir a Espanha. Com Fernando VII preso, os latino-americanos descobriram que não havia autoridade legítima a quem obedecer. País após país, a luta pela independência na América Latina ocorreu do México à Argentina em sucessivas revoluções quase que simultaneamente entre 1809 e 1811. Em 25 de maio de 1809, estourou na Bolívia. Menos de 3 meses depois, no Equador. Em 19 de abril de 1810, foi a vez da Venezuela. Um mês mais tarde, na Argentina. E 2 meses depois, na Colômbia. Em 16 e 18 de setembro, foi a vez do México e do Chile.
Fernando VII ainda era prisioneiro de Bonaparte e as rebeliões se sucederam em 14 de maio de 1811 no Paraguai e no dia 5 de novembro em El Salvador. Com as revoluções, deixa-se de acreditar que a monarquia é a única forma de governo, o que estava em vigor há quase 300 anos. Em seu lugar, surge o republicanismo democrático com influência francesa e o federalismo herdado dos Estados Unidos. Em 1810 ou 1809, quando se iniciam as articulações e movimentos de independência na América Latina, os primeiros governos a se formarem precisavam convocar o povo e quando fizeram chamar de soberano. Então, aqueles povos que eram vistos como ignorantes durante o período colonial, que eram considerados povos baixos, povos sujos, povos feios, desagradáveis, de repente eram os povos soberanos. Entre 1790 e 1810, ou seja, na época em que eclodiu a crise, bem, em 1790, quando se falava em Constituição, era algo que pertencia à anatomia, à Constituição do corpo. Já em 1810, pertencia à lei, era a Constituição do Estado de Direito. O primeiro passo foi dado. Mas a independência das colônias americanas só seria conquistada no final do século XIX, durante a Guerra Hispano-Americana e quando Cuba se tornou independente da Espanha e aceitou o dólar como sua moeda oficial. Revoluções do século XIX. Revolução Cubana. Por mais de 60 anos, a moeda de Cuba foi o dólar. A ilha foi um protetorado dos Estados Unidos até 1º de janeiro de 1959, quando o movimento revolucionário, liderado por Fidel Castro, derrubou o ditador Fulgêncio Batista e estabeleceu o regime socialista em Cuba. A Revolução Cubana surgiu em um momento em que, primeiro, o modo como se derrotou Batista foi um modo muito original. Devemos lembrar que não havia guerrilha naquela época na América Latina. A guerrilha não foi inventada por Fidel Castro, mas sim foi reinventada. Lembrem-se que quando Fidel chegou a Havana, logo em seguida foi aos Estados Unidos e foi recebido como um herói nacional. Mas depois, quando Fidel começou a construir... Porque Cuba era o quê? Cuba era o bordel dos Estados Unidos. Quando Fidel começou a querer autonomia e soberania, foi abandonado pelos Estados Unidos. Então o país se voltou para a União Soviética na época. Eu adorava quando era adolescente. A minha geração adorava Cuba quando era adolescente. Fidel Castro era o nosso herói. Eu ouvia a Rádio Havana Cuba em ondas curtas com todas as pessoas da minha geração. Estávamos maravilhados, muito admirados com aqueles barbudos libertários que expulsaram Batista, que dominaram os cassinos, que expulsaram a United Fruit e a ATT, com todo o direito do mundo. E depois, pouco a pouco, foram se sovietizando, se russificando e transformando o que era uma experiência maravilhosa de justiça e liberdade em uma ditadura sinistra que terminou como uma loucura tropical, que, afinal, é o que é Cuba. A Revolução Cubana foi um momento absolutamente crucial para a história da América Latina, sem dúvida. E esta revolução teve um impacto na América Latina. De todas as formas, cultural, política, economicamente, tudo isso. Todos os grandes romancistas latino-americanos devem o seu entusiasmo e seu talento ao que aconteceu com a Revolução Cubana.
Então é verdade que em muitos países surgiram movimentos guerrilheiros inspirados na experiência cubana. Cuba foi o pontapé inicial de uma série de guerrilhas que estabeleceu um ponto sem volta na forma de fazer política na América Latina. Revolução Cubana. Guerrilhas latino-americanas. Realmente a luta armada apareceu para muitas pessoas como a saída natural. Em ambientes universitários, era quase natural fazer a apologia à luta armada. Em um cenário como esse, na Universidade Nacional, e o mesmo acontecia em muitos outros ambientes universitários e de classe média na América Latina e nos setores operários. Havia uma justificativa quase fundamental para a luta armada, como o único meio possível de transformar a sociedade. Nos anos 60, surgiram a Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, o Movimento da Esquerda Revolucionária no Peru, a Frente Farabundo Marte em El Salvador e o Movimento de Esquerda Revolucionária no Chile. Na Argentina, a guerrilha se organizou principalmente com o Exército Revolucionário do Povo e os Montoneros. As guerrilhas desses anos tiveram um destino em comum. Algumas se transformaram em partidos políticos, outras persistiram na luta armada e foram aniquiladas. Os tupamaros peruanos começaram como uma guerrilha e terminaram sequestrando e matando pessoas como se fossem mafiosos. E aconteceu o mesmo com outros movimentos guerrilheiros que começaram com idealismo e romantismo armado e terminaram como sócios de traficantes de drogas, como sucedeu com grande parte das Farc. Eu venho de um país onde a morte demais. A Colômbia, a morte demais para alguém acreditar em cidades armadas. É um país onde os mortos se amontoam e isso acontece há décadas. O homicídio não tem qualquer valor simbólico nem peso político. Ao contrário, as armas produzem uma profunda rejeição visceral, independente de quem as impunha, militares, paramilitares, rebeldes, quem quer que seja. Estávamos convencidos de que podíamos mudar as coisas e que só precisávamos sair das casas e lutar, tomar as ruas, e que um homem novo surgiria. E a sociedade seria outra e seríamos infinitamente felizes. E então as pessoas da minha geração viveram essa decepção de que as coisas não funcionavam bem assim. Pela primeira vez na história, os jovens eram protagonistas e mudavam não apenas o modo de fazer política, mas também a cultura, a moda, a música, a moral e o sexo. Mudanças que modificariam o modo de pensar, agir e sentir para sempre. Unidos pela História. Não é por acaso que 1810 foi o ano da ruptura política em todo o continente. Alguns meses mais, meses menos, alguns em 1811, outros um pouco mais tarde, mas não é por acaso que isso aconteceu em tantas cidades latino-americanas. Havia algo parecido, a necessidade de se entender como uma unidade, a necessidade de se entender como independente do Império Espanhol. Então a história nos une. Os caprichos da história nos unem, mas além dos caprichos da história, o que nos une é o futuro. Unidos pela História. Unidos pela História. Nos anos 60, os jovens dominaram a década. E desde então são os protagonistas indiscutíveis da história. Uma tendência que tem continuado até hoje, fazendo da juventude um culto. Culturalmente, os anos 60 foram o período mais revolucionário do século XX. Foi quando a música, a literatura, o cinema, as artes visuais, a moda e os costumes mudaram para sempre.
Os anos 60 foram uma tecnologia humanística, uma tecnologia espiritual que veio para a América e foi um choque porque não estávamos preparados. Éramos sociedades totalmente conservadoras. Conservadoras e conservadoras. As meninas, como minha mãe, que era uma garota que cuidava de casa e estudava e que entrou na faculdade para estudar engenharia, e meu pai, um jovem boêmio, mas discretamente. Imagine, minha mãe descobriu a pílula e o meu pai descobriu que podia se divorciar. Foi fantástico. O movimento hippie, sim, apareceu no meu país, mas não foi uma coisa duradoura. Foi como outras modas que vinham do exterior. Foi como a época das minissaias, por exemplo, que surgiram por volta de 66, e eu usava assim. Quando eu estava estudando, surgiu a moda das minissaias e havia uma senhora que nos revistava na entrada, uma professora, e havia uma regra. Podíamos usar saias até 5 centímetros acima do joelho. Então, todas nós usávamos a saia a 5 centímetros do joelho. Mas na hora da saída, ficávamos dobrando e dobrando a cintura da saia até que ficasse por aqui. Foi a época do amor livre, das drogas e, acima de tudo, das campanhas políticas contra a guerra do Vietnã, que era como uma sombra que pairava por trás de toda a atividade que havia. As pessoas estavam muito engajadas política e culturalmente num sentido de mudança. Eram os anos psicodélicos e... É claro que usávamos drogas, mas fazíamos isso por princípios, ou seja, era algo que tinha que ser feito para romper com a sociedade burguesa. E no início eram porres e drogas psicodélicas, mas acontece que muitas pessoas passaram a usar o que mais tarde viria a ser chamado de heroína, e muitos amigos meus morreram. E a música mudou completamente. Vieram os Beatles, os Rolling Stones, a cultura em geral. O rock varreu a América Latina. Nos anos 60 ouvíamos Billie Holiday, Elvis, Beatles e também rock em espanhol. Quando eu era pequeno, lembro que o primeiro CD não era CD, era disco. Que chegou na minha casa, foi Mix de Beatles. Era um álbum maravilhoso, como tudo que eles fizeram. E depois eu continuei sendo fã. E sem saber, eles foram um dos grandes mestres daquela geração. Eu acho que os Beatles foram influentes para muitas pessoas, mas não para mim. Eu escutava música em espanhol, porque na minha casa havia música, minha mãe cantava rancheiras, boleros, tangos. Digamos que o mariachi estava muito mais presentes na minha educação musical do que os Beatles. Sim, eu ouvia rock argentino, rock mexicano, isso nós ouvíamos na minha casa, e coisas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Vítor Jara. Os anos 60 foram palco de uma mudança cultural sem precedentes, junto com um enorme aumento do conhecimento científico e técnico. Tal como acontecera 2 séculos antes, a tecnologia transformava o mundo em um lugar mais rápido, informado e surpreendente. Revolução cultural. Revolução industrial. Com a introdução da microeletrônica e das tecnologias de comunicação e informação, houve o que os especialistas chamam de nova revolução industrial. A primeira aconteceu aqui, na Inglaterra, no final do século XVIII. A Revolução Industrial Inglesa transformou radicalmente o modo de produzir os bens e, posteriormente, toda a história econômica do mundo foi muito diferente. Por quê? Porque a Revolução Industrial Inglesa, quando se expandiu para França, Bélgica, Países Baixos e depois para a Alemanha, se transformou em economias que requeriam matéria-prima. A Revolução Industrial iniciou-se com tecidos de lã e algodão. A produção foi industrializada com o fornecimento de matérias-primas vindas das colônias americanas e dos países latino-americanos, e com a implementação da nova força do vapor nos teares tradicionais.
As consequências da Revolução Industrial na América Latina foi o benefício dado a uma parte da elite que tinha acesso aos direitos de propriedade. Porque a Revolução Industrial não representou apenas o aprendizado da produção em série, mas também o fato de se abrir a economia e assim houve uma revolução comercial. Com as novas técnicas de fabricação e transporte, a indústria têxtil tornou-se um monopólio dos ingleses. Em 1840, o mundo consumia 668 milhões de metros de fio fabricado na Inglaterra. Com isso, seria possível dar a volta ao mundo 16 vezes. Revolução Industrial. Catástrofes demográficas. Os ingleses precisavam de matéria-prima para os fios e os pecuaristas de terra para aumentar o rebanho. Em 1894, no sul do Chile e na Argentina, as empresas de criadores de ovinos decidiram retirar os índios zonas dos territórios. Era uma praga que ocupava a terra e chegava até a roubar ovelhas para se alimentar. Para acabar com a praga dos nativos, os fazendeiros pagavam aos caçadores de índios por cada par de orelhas apresentada. Mas, ao observar que os índios vagavam sem orelhas, começaram a pagar mediante a apresentação de cabeças, testículos e órgãos vitais. Depois de serem caçados como animais e com seu território visivelmente diminuído, dos 4.000 onas que em 1880 viviam no território da Ilha Grande e na Terra do Fogo, em 1905 restavam apenas 500. A maioria sucumbia às doenças dos brancos, como sarampo, escarlatina e tuberculose. E em 1930, o povo ona e com ele sua cultura milenar havia desaparecido. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro.